Olá pessoal, hoje nós iremos ver sobre o agronegócio e também a agricultura familiar. Em primeiro lugar, vamos ver o agronegócio. Afinal de contas, o que é o agronegócio? O agronegócio é conhecido também como agrobusiness. Tá? Podemos pensar o seguinte, que o agronegócio é a expansão do sistema capitalista no espaço agrário, onde o objetivo está aqui, o lucro. Tá? O lucro é o objetivo daquele que nós iremos ver o que é agronegócio. Então, é toda uma cadeia produtiva. O agronegócio é uma cadeia produtiva que envolve desde o plantio, envolve os bancos que financiam o plantio, a indústria que fornece equipamentos para o plantio, para o processamento daquilo que foi colhido no caso, e os transportes para transportar grandes quantidades daquilo que é cultivado. E o comércio externo, porque muita coisa que é produzida pelo agronegócio, ele vai abastecer o mercado externo. Mercado externo são outros países que compram aquilo que é produzido no Brasil. Então, o Brasil ele é caracterizado como um grande produtor de alimentos como café, soja, carne bovina, carne de frango, carne suína, tá? Então isso é o agronegócio que com sua atividade produz grande quantidade de insumos e, obviamente, abastece o mercado externo. Para você ter uma ideia, o Brasil é o maior exportador mundial de café, açúcar, cana-de-açúcar, carne de frango. É o segundo maior exportador de carne bovina, quarto maior exportador de carne suína e o segundo maior produtor de soja. Tá? O Brasil planta-se muita soja que tem o objetivo de abastecer o mercado externo. Tá, então qual é a vantagem de tudo isso? A vantagem de tudo isso é que a balança comercial brasileira ela apresenta um superávit primário. O que é a balança comercial? A balança comercial é aquilo que mostra a diferença entre o que é importado pelo país e o que é exportado. No caso, quando há grandes exportações, exporta-se muito, tá? Quando as exportações superam as importações, a balança comercial fica caracterizada como um superávit. Tá? Então, a grande vantagem do agronegócio para a economia brasileira é essa. Porém, tem o outro lado da moeda do agronegócio. O agronegócio, por ter uma grande necessidade por equipamentos, tá? Obviamente, muitos trabalhadores não irão ter acesso ao mercado de trabalho no campo, porque a mecanização da produção, essa exigência que o agronegócio tem em ter máquinas que fazem o trabalho que poderia ser feito pelo ser humano, tá? Gera-se desemprego no espaço rural. Esse desemprego no espaço agrário, melhor dizendo, vai fazer com que muitas pessoas queiram ir para as cidades e chegando nas grandes cidades, principalmente, irão realizar atividades informais, tá? Vendedores ambulantes, camelôs e etc. O agronegócio ele promove a concentração fundiária, quer dizer, um pequeno produtor não tem como fazer concorrência com um grande produtor. O pequeno produtor, não tendo como concorrer com um grande produtor, acaba perdendo a sua terra. E isso faz com que quem já tem muita terra acaba tendo mais terras ainda. E aí faz com que haja maior concentração fundiária no espaço agrário. Expansão da fronteira agrícola. A fronteira agrícola é quando
as atividades agropecuárias avançam em áreas que antes eram de florestas. Pode-se observar que isso acontece muito no Cerrado. A soja avança em direção ao Cerrado e agora a Amazônia. A agropecuária aqui no Brasil está em franca expansão. Se o Brasil é o grande produtor mundial, um grande exportador mundial de carne bovina, isso se deve ao quê? A expansão da atividade pecuária. Então, a pecuária se expandindo, obviamente, haverá a expansão da fronteira agrícola. Então, o desmatamento está em curso aqui no Brasil. Podemos observar biomas, né, de grande extensão, como Pantanal, Cerrado, Amazônia, sofrem grandes ameaças devido à expansão da chamada fronteira agrícola. Se tem uma vertente do agronegócio que está focada no meio ambiente, porque sem as florestas não haverá mais chuvas, e sem chuvas não tem como sustentar uma cadeia produtiva no espaço agrário. Porém, existe a outra parte do agronegócio que busca o desmatamento para ampliar sua área de produção, e isso é gravíssimo. Como você pode observar na ilustração, tá? O agronegócio, o objetivo é o lucro, tá? Como está. Então, é uma modalidade que usa muito maquinário, tá? Muito maquinário, monocultura, e exporta-se grande quantidade para fora. E aqui do lado direito nós temos a expansão da fronteira agrícola, áreas de agropecuária avançando sobre áreas que antes eram de florestas. E isso é gravíssimo para o clima no Brasil e também em todo o mundo. Diminuição da biodiversidade. Então o agronegócio ele produz muito, mas porém, infelizmente, tem o outro lado, digamos, da moeda, que é essa parte da degradação ambiental. Agora, agricultura familiar. Como o próprio nome já diz, a agricultura familiar é o modelo agrícola de produção. A produção é realizada por quem? Pelo núcleo familiar. São as famílias que possuem suas terras, que se organizam em pequenas e médias propriedades para produzir o alimento que vai ser consumido pela própria família e também vai ser comercializado. A questão é que a agricultura familiar ela trabalha em pequenas e médias propriedades. O agronegócio são latifúndios, grandes propriedades. A agricultura familiar é caracterizada por ocupar pequenas e médias propriedades. Tá? E, claro, em alguns casos, existem também trabalhadores assalariados, pessoas que não pertencem àquela família, não tem vínculo, não é dono daquela terra, mas trabalha para aquela família em troca de salário. Tá? Então, há uma relação capitalista também na agricultura familiar, a partir do trabalho assalariado. Então, a agricultura familiar, a produção é voltada exclusivamente para onde? Para o mercado interno. Então, a agricultura familiar é que abastece o mercado interno, que produz o alimento que vai chegar à nossa mesa. A agricultura familiar tem pouco emprego de maquinário agrícola. Qual é a vantagem? A vantagem é que se há pouco emprego do maquinário agrícola, não haverá substituição de trabalhadores. Então as pessoas irão continuar trabalhando na terra, tá? E que faz com que as mesmas fixem ao campo, impedindo com que elas migrem para as cidades. Então, o texto, mesmo responsável por boa parte da produção agrícola no país, quer dizer, a agricultura familiar, muito produz para o mercado interno. A agricultura familiar conta com poucos incentivos governamentais e ocupa 23% da área total de terras agrícolas, ou seja, o governo pouco incentiva a agricultura familiar, o governo incentiva mais o agronegócio e a agricultura familiar ocupa a porcentagem pequena das terras agrícolas, apenas 23%.
Vamos à questão. Tá lá. A agricultura familiar ganha cada vez mais importância no mundo. O ano de 2014 foi considerado pela Organização das Nações Unidas como o Ano Internacional da Agricultura Familiar, fruto da iniciativa de movimentos sociais do campo, com apoio de vários governos, inclusive do Brasil. Agora vamos lá. Considerando a agricultura familiar no Brasil, é correto afirmar que, letra A agricultura familiar é responsável pela maior parte da alimentação básica do dia a dia do brasileiro. Até aí, beleza. Mas como a produção brasileira de gêneros alimentícios não é suficiente, é necessário importar a maior parte dos produtos agrícolas alimentícios consumidos no Brasil. Errou aqui, porque a produção brasileira de gêneros alimentícios é suficiente, tá? E se não, está errado. E também não é necessário importar a maior parte dos alimentos. O Brasil importa alguns tipos de alimentos, sim, como por exemplo trigo, mas não a maior parte. Então a letra A está errada. Letra B. A agricultura de base familiar tem se destacado principalmente pela exportação da maior parte dos produtos agropecuários das lavouras brasileiras? Não. A agricultura familiar ela não exporta, tá, os produtos agropecuários, ao contrário do agronegócio. Letra C. A maior parte das terras cultivadas no Brasil é ocupada pelas lavouras de agricultura familiar, devido sua importância na produção dos alimentos básicos. Olha só, a maior parte das terras cultivadas no Brasil, poxa, são apenas 23%, de acordo com o censo agropecuário do IBGE. Então, 23% não é a maior parte das terras cultivadas no Brasil. Letra D. A agricultura familiar é uma forma de produção onde são os agricultores familiares que dirigem o processo produtivo, dando ênfase na diversificação e utilizando o trabalho familiar, eventualmente complementado pelo trabalho assalariado. Bem, a letra D até agora apresentou dados totalmente corretos. Vamos para a letra E. Com a modernização da agricultura, os agricultores familiares não têm problemas com o cultivo do solo, com a produção de alimentos e com sua comercialização, competindo igualmente no mercado com os grandes produtores de grãos. Não tem como competir igualmente. Um pequeno produtor não vai competir de igual para os grandes produtores de grãos. Os grandes produtores estão em vantagem e os pequenos produtores, tá, estão em desvantagem. Então, não existe competição igual. Então, a resposta correta vai ser a letra D. Galera, um abraço. Obrigado.